Boa tarde, todos os polos que estão nos assistindo na tarde de hoje. É um prazer poder estar dividindo um pouquinho da experiência que a gente realiza há 10 anos em Joinville e que faz parte, né, de um processo de construção. Agradecer o convite do Telesaúde, a professora Juliana, a professora Maria Tereza, né? E dizer que nós vamos ter 2 módulos, um módulo que começa hoje falando um pouquinho de como instituir e estruturar o atendimento a pessoas com feridas. Nós vamos abordar um pouquinho de como foi um pouquinho dessa trajetória nesses 10 anos que a gente está já desenvolvendo esse programa lá em Joinville. Vamos também informar como é que vocês podem estar estruturando isso dentro da sua unidade de saúde em parceria com os ambulatórios de referência, que são ambulatórios que cada município já tem, né? E vamos estar, primeiramente, dando um pouquinho do perfil epidemiológico. Por que as feridas acontecem, né? Quais são as maiores causas de feridas na atualidade? Em seguida, nós vamos estar abordando um pouquinho de uma revisão dessas causas. Após, nós vamos estar fazendo um pouquinho de revisão da parte clínica, o que é tecido viável, o que é tecido inviável, e falando um pouquinho de curativos biotecnológicos. E no próximo módulo, sim, nós vamos estar falando especificamente para os enfermeiros como é que é fazer a avaliação clínica do leito de feridas. É uma metodologia que a gente tem utilizado na prática clínica e que os experts da área continuam utilizando. Então é uma metodologia de fácil aplicabilidade e que o enfermeiro pode ter o domínio e deve ter o domínio desse protocolo de avaliação de leito de feridas. Então nós vamos começar falando um pouquinho aqui para vocês disso, e no módulo 2 nós vamos basicamente tratar como nós tratamos ferida, tá? Então, como vocês veem aí, tem uma frase dizendo: por que temos um sério problema de saúde pública, né, dentro do quadro? O que vocês vão observar aqui é uma foto de uma paciente. Essa paciente chegou para nós no ambulatório e era uma senhora de 80 anos. Ela tinha essa ferida há 30 anos, né? Já passou por vários especialistas, vários médicos, várias unidades de atenção básica, mas infelizmente ainda nós não estamos atentos. Se nós temos um sinal qualquer, vai no dermatologista, o dermatologista faz uma biópsia, retira um nevozinho para avaliar. Mas uma lesão como a gente consegue visualizar aí, que vocês estão tendo contato, nós não nos perguntamos por que essa lesão não é biopsiada. E a partir de 10 anos nós devemos biopsiar essas lesões. Não há como. Então o que a gente começou a observar? Que os pacientes estão chegando tardiamente. Não é que eles estão chegando tardiamente. Fica comum um paciente ter uma úlcera crônica e não ser tratada. Então isso nos levou a questionar o que nós podemos fazer para evitar o destino final desse paciente, que vai ser com certeza a amputação. Esse paciente vai sofrer o que nós chamamos de um câncer de pele, e essa pele foi amputada. Infelizmente essa nossa paciente, ela teve que perder a perna, né? E eu estou trazendo isso para vocês assim porque nós, enquanto profissionais, temos que alertar o profissional médico, o angiologista vascular, e temos que, de certa forma, estruturar essa equipe para que esse paciente, pelo menos, seja atendido com mais critérios, né? Então, as consequências disso é um dano sério à saúde dessa pessoa, e podendo, muitas vezes, ela perder, né, esse contato com a própria família em função dessas amputações precoces. E o que gera, quais são os maiores fatos geradores, né? Qual é o perfil epidemiológico que gera feridas, que gera lesões? Então, no mundo, nós temos a previsão para 2030 que 550 milhões de pessoas, pela Sociedade Europeia, isso é um dado agora de 2013, 550 milhões de pessoas serão acometidas pelo diabetes, né? Já temos em 2013 371 milhões, sendo que em torno de 8 a 10% dessa população desenvolve alguma lesão.
isso seria um grande gerador, né, um fato gerador de lesões de membros inferiores. Um outro ponto que nós temos, que é um outro fato gerador, é a questão das úlceras de estase venosa ou úlceras varicosas, né, de pacientes com insuficiência venosa que não foram tratados adequadamente. E um estudo proposto em 1986 por Maffei, ele mostrou que 35% das mulheres que tinham varizes, 1,5% desenvolveu úlcera de estase. Então nós, principalmente até nós que trabalhamos na área da saúde, nós acabamos negligenciando a questão, ficamos horas e horas a fio em pé, nos prejudicando, né? E muitas vezes isso lá adiante vai desencadear. O que a gente observa, principalmente na região onde tem a colonização germânica, é que nós temos um grande número aumentado de lesões no perfil dessa população, né? Então, Joinville, ela é basicamente de origem germânica, uma cidade que a população é bem grande de alemães. Nós temos hoje no município de Joinville um atendimento em torno de 1.000 pessoas com algum tipo de lesão de membros inferiores, né? E muitas pessoas trabalham na região trabalham no campo, né? Trabalham com trabalho pesado e muito tempo em pé, e isso acaba evidenciando uma maior causa dessas lesões, tá? Então, o dado dos Estados Unidos, só para vocês verem que mesmo em países desenvolvidos, ainda existe um custo muito grande, né? Nós temos $1 bilhão ano sendo gastos com úlceras diabéticas. Então, quer dizer, temos o acesso à tecnologia? Temos, mas ainda a base de tudo isso é a prevenção. Quem é que vai tratar a prevenção conjuntamente com a população? Quem está lá na unidade básica de saúde, quem está atendendo nas estratégias de saúde da família, e nós temos que fazer esse feedback entre a referência e as unidades básicas de saúde da família. Então, nem toda a tecnologia do mundo vai resolver esse nosso problema de saúde pública. Nosso problema de saúde pública vai ser resolvido partindo da base, da estrutura básica, que é a atenção primária, e fazendo essa contra-referência com os ambulatórios de referência. Então, esse é o perfil que a gente apresenta hoje. Bom, e aí vão me perguntar, e como é que a gente pode estruturar um serviço dele, o que a gente pode fazer? Nos hospitais, esse serviço ele já é institucionalizado pelo próprio ambulatório de especialidade vascular. Então, na especialidade vascular existe o ambulatório do vascular e o ambulatório que tem o atendimento, né, aos portadores de úlceras. Isso seria um ambulatório que já existe nos hospitais mesmo. Mas a nível de especialidade, o que a rede integralizou? Como é que a gente estruturou isso? Então, nós temos 55 unidades básicas de PSF e temos um ambulatório de referência no qual eu atendo com uma equipe interdisciplinar. Inicialmente, quando nós começamos, nós, entre aspas, tínhamos prejuízo. Por que prejuízo? Porque nós trabalhamos tanto com curativos simples, seria a cobertura de gases sorofisiológico, mas nós trabalhamos com curativos de cobertura biotecnológica. Esses curativos, eles são cobertos sim pelo Ministério da Saúde. Então, hoje, qualquer curativo biotecnológico, ele tem um perfil de fazer um desbridamento, né, um tipo de desbridamento que para o Ministério ele contabiliza como desbridamento de grau 1. Vocês podem estar observando aí que eu estou mostrando 2 códigos, que são os códigos que a gente utiliza para poder cobrar esse custo, esse atendimento ao profissional, tá? Esse atendimento profissional. E também temos a consulta especializada pelo enfermeiro da referência, que vai estar ali atendendo, né? Então, o Ministério hoje chega a pagar em torno de R$ 32,00 por curativo. Então, quer dizer, hoje nós conseguimos ter um retorno daquilo que antes não se tinha. Mas eu acho que o maior retorno disso é saber que essa pessoa, ela pode ter o convívio com a própria família, né? Porque muitas vezes esses pacientes, eles são afastados do convívio familiar, porque vocês sabem que úlceras
não tratadas adequadamente, elas têm um odor característico, essas pessoas são afastadas do convívio e muitas vezes elas não chegam a nem almoçar na mesa com a família em função dela estar nesse processo 5, 10, 15 anos. Então eu acho que esse é o maior retorno, não existe um retorno financeiro, mas o retorno de convívio à sociedade, de convívio familiar, e eu digo para vocês, e sou ousada em dizer, que é possível fechar uma lesão sim de 10, 15 anos. E nós temos a satisfação de fazer esse trabalho e fechar várias lesões, assim como vocês vão ver vários pacientes que a gente vai estar mostrando para vocês aqui, todos lá que a gente trabalha no ambulatório mesmo. Então, só para vocês terem uma ideia, em 2002, um grupo de enfermeiros, com o início das novas tecnologias, mais um médico vascular e um angiologista, começaram a observar que nós tínhamos um número drástico de pacientes que não tinham resposta clínica, se tratava com curativo convencional, tratava, não resolvia. Se fez uma força conjunta e se iniciou um processo para normatizar isso junto à Secretaria de Saúde. Fizemos 15 casos controle, apresentamos todo o valor que já tinha sido gasto com esses pacientes e o valor que nós utilizamos com esses materiais biotecnológicos e apresentamos para a Secretária da Saúde. Mostramos que realmente as novas tecnologias e o tratamento adequado surtiria efeito e reverteria muitos casos. Assim se implementou esse programa, além da utilização de curativos especiais, nós temos uma equipe interdisciplinar. Estamos agregando cada dia mais. O que nós trabalhamos de equipe interdisciplinar nesse ambulatório? Então eu tenho os cirurgiões vasculares que vão fazer toda a parte de, se tiver oclusão arterial, vai internar no hospital e vai fazer um bypass. Se houver necessidade de fazer tratamento de cirurgia de varizes com incompetência de safena, eles vão realizar. Nós temos a angiologia, que trabalha a parte clínica e também trabalha o manejo clínico desses pacientes que já precisam ser tratados somente clinicamente, não há indicação de cirurgia. Nós temos o que? O dermatologista. Chegou uma lesão de 10, 15 anos, a partir de 10 anos nós temos o controle de fazer a biópsia desse paciente. Então, nós do próprio ambulatório já encaminhamos para o dermatologista que faz a microcirurgia. Nós temos salas de pequena cirurgia no local, uma pequena sala, e ele já faz a coleta da biópsia e aí a gente já tem essa resposta. Temos a nutricionista que faz essa parte de orientação nutricional quando eu tenho casos graves, os diabéticos descompensados. Agregamos agora uma parte da endocrinologia que tem um atendimento mais voltado ao pé diabético, né, que é um outro problema, é um sério problema, em função de que o dado estatístico de 2005, que eu não está aparecendo aqui, um dado estatístico de 2005 da Sociedade Brasileira, mostrou que de 100 mil pacientes com pé diabético, nós temos em torno de 80 mil amputações ano. Então isso é um dado muito importante. Então nós também entrou o endocrinologista nessa equipe interdisciplinar. Temos também associado, que a gente sabe que as úlceras têm as úlceras de exceção, né, das doenças autoimunes. Então nós temos uma reumatologista que em casos mais específicos ela ainda consegue fazer esse suporte. Só que, para vocês terem uma ideia, nós atendemos esse paciente e referenciamos a unidade básica de saúde. E a unidade básica de saúde nos referencia quando um paciente está com uma lesão acima de 6 meses, 1 ano. Tá? E aí a gente vai dando esse suporte. Não podemos só ficar lá sentados no ambulatório de referência. O que a gente faz? A gente optou pelo matriciamento. Então, eu e mais 2 enfermeiras recorremos à rede dos 54 postos e fazemos agora um matriciamento local. Então, os pacientes estão alocados lá, nós vamos, fazemos orientação, fazemos a discussão de caso clínico e se esse paciente precisar de mais um suporte, ele volta para nós. Porque imaginem vocês terem um ambulatório de referência com 54 unidades, não daria para nós atendermos todo o mapeamento desses 1000 pacientes. Então isso é um trabalho conjunto entre a atenção básica e a referência. E nós da referência, além de atendermos na própria referência, nós vamos em loco às regionais, porque
o município ele é estruturado em regionais de saúde. Então, numa regional de saúde, nós vamos ter PSF do Guaramirim, PSF do Parque Guarani. Então, nós conseguimos pegar a gama daqueles 5 PSFs quando a gente visita uma regional e faz a orientação específica a todos. Tá? Aí vocês podem ir perguntando. E em relação a esse matriciamento, nós começamos a matriciar no ano de 2011, porque a gente começou a observar que tinha muitos enfermeiros que tinham muita dificuldade na parte clínica e não adianta nós termos um produto de ponta e a gente não saber utilizar, né? Não adianta a gente ter um respirador de alta tecnologia e não saber utilizar os parâmetros adequados, né? Então a gente começou a fazer esse projeto, fazer esse trabalho e a gente vem desenvolvendo isso. O que isso nos proporcionou? Nós começamos a reduzir custos, porque a gente hoje consegue atender com o mesmo valor que a gente atendia no ano passado, mais pacientes, porque a gente tem a certeza de que o enfermeiro está habilitado para prescrever aquele curativo e ter a resposta clínica que a gente quer, que é a obtenção da cura. Se ele não conseguir essa resposta, ele vai nos referenciar e a gente também vai dar suporte. Lembrando que eu também atendo, né, a parte da mastologia. Nós trabalhamos com câncer de mama no ambulatório, então às vezes nós temos lesões neoplásicas também sendo tratadas por lá. E o ambulatório também atende pessoas estomizadas que também, por algum momento, se tiverem alguma lesão, eles também nos encaminham. Como eu disse para vocês, a gente ia falar um pouquinho de como é que é a estruturação disso, e agora então para os enfermeiros a gente vai começar a falar um pouquinho de alguns conceitos básicos que a gente tem que rever antes de entrar lá no módulo 2 para compreender como é que a gente faz a avaliação do leito de feridas. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho introduzindo a biologia da cicatrização. Após nós vamos ver a fisiopatologia das doenças que acometem basicamente e que produzem lesões, e depois, para finalizar, a gente vai ver como identificar tecidos, né, na prática clínica. Então, o que vocês observam aí, nós temos, a grosso modo, um diagrama bem característico de como é que funciona, né, o processo a biologia da cicatrização. Inicialmente, nós temos uma fase de hemostasia, onde a gente fez a injúria, geralmente é aquele velhinho que bateu a perna num arame, aquela pessoa que caiu, se machucou. Inicialmente nós vamos ter um sangramento. Esse sangramento, ele vai fazer o quê? Vai gerar, principalmente, primeiro, uma vasoconstrição para evitar o sangramento e uma vasodilatação. Os primeiros componentes aí para esse processo aí são as plaquetas que vão fazer o estancamento sanguíneo. Partindo disso, nós vamos ter uma fase inflamatória inicial, que vai ser basicamente visível quais são as células que nós vamos ter, os leucócitos polimorfos nucleares, em especial os neutrófilos. Esses neutrófilos vão combater, né, e vão eliminar o que nós temos ali de sujidade na lesão. E mais tardiamente, na fase inflamatória, nós vamos ter as células, os macrófagos, que vão fazer a digestão de partículas maiores. Nas feridas crônicas, o que acontece nas feridas crônicas? Os nossos pacientes, eles estão nessa fase inflamatória crônica tardia. Eles não saem dessa fase inflamatória. Eles não conseguem progredir. O que vai fazer progredir esse processo? A utilização de medidas terapêuticas, né? A utilização de curativos biotecnológicos e principalmente também o manejo clínico através do médico. Tá? Então é um conjunto, não existe uma fórmula, não é o melhor curativo que vai resolver, não é o melhor medicamento para circulação que vai resolver, vai ser um conjunto que vai fazer que nós tenhamos êxito nessa cura. Porém, se nós conseguirmos fazer com que esse paciente saia dessa fase inflamatória, nós progredimos e vamos para quase finalização. Estamos quase aos 44 do segundo tempo. Nós entramos na fase fibroblástica, que nós também chamamos de fase de reparação ou reepitelização, onde a gente vai ter o quê?
os fibroblastos, né? Esses fibroblastos vão gerar fibras de colágeno, nós vamos ter o realinhamento dessas fibras e aí nós vamos começar a ter a formação desse novo tecido, desse novo estroma que vai estar se formando. Para finalizar, nós entramos na fase de remodelação, que é o realinhamento dessas fibras, né? Preenchendo esse espaço morto que foi perdido e nós vamos ter uma força de cicatriz, né? Uma força têncil muito, muito, muito pequena. Então, o que a gente tem que ter cuidado? Nós vamos levar um tempo muito grande para construir. Se nós pegarmos uma úlcera de 10 anos, para vocês terem uma ideia, vai em torno de 8 meses tratando esse paciente para conseguir o êxito do fechamento, dependendo do tamanho da úlcera, né? Então, nós temos uma pele muito friável. Nós vamos ter que orientar muito bem esse paciente que depois que ele fechar essa lesão, essa perna não pode de jeito nenhum ser batida, ser machucada. Tem que tratar a perna como se fosse uma pérola. Eu sempre digo para os pacientes, isso aqui é uma pérola que o senhor tem que cuidar dela, não deixar ninguém bater, ninguém mexer e tem que hidratar muito. E agora então a gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas fases para a gente entender um pouquinho mais. Então o que a gente observa aqui nessa figura que vocês estão vendo, né? Então tive a injúria, né, a lesão, houve a migração desses leucócitos polimórficos nucleares, né? O processo de coagulação através das plaquetas, os macrófagos vão digerir as partes maiores, né? A sujidade maior que ficou naquela lesão, e a gente vai ter mais uma vez aqui aonde ficou esses pequenos vasos, eles vão fazer o brotamento de novos vasos, onde nós vamos ter mais uma vez a reconstituição da vascularização. Tendo a reconstituição da vascularização, nós conseguimos ter a produção de fibroblastos, e esses fibroblastos vão dar origem ao colágeno tipo 1 e colágeno tipo 3, para fechar totalmente e preencher esse espaço morto. Então isso seria na fase inflamatória. Só mostrando aqui com uma riqueza de detalhe, né? Então isso aqui é o que chega para nós lá, né? Faz amputação. O primeiro momento é a fase de hemostasia, essa agregação plaquetária que vocês observam aí, né? Saindo dessa fase dessa fase hemostática, nós mostramos aqui com uma maior riqueza como é que esse processo. Então nós temos o vaso sanguíneo, a injúria. Então aqui do vaso sanguíneo saindo neutrófilos, macrófagos e as células T, os linfócitos T. Esses são os grandes causadores da dor no paciente. Então, os anti-inflamatórios, eles vão atuar diretamente na redução dessa dor, porque nós temos uma liberação das citocinas inflamatórias que geram muita dor. Então, o paciente com úlcera crônica, se ele tiver um processo inflamatório agudizado, ele vai referir muita dor. Então, a gente vai ter que esses nossos curativos, eles também vão reduzir esse processo inflamatório local. Só fazendo um resumo, a fase inflamatória se inicia após o trauma, pode ter duração de 1 a 4 dias, é caracterizada por rubor, tumor, dor e calor, em função justamente da vasoconstrição inicial e da vasodilatação para que esses elementos do sangue cheguem. Ocorre a ativação e a agregação plaquetária, a migração de leucócitos, principalmente macrófagos, que são os mediadores da fagocitose. Ocorre a dilatação desses vasos sanguíneos para justamente ter essa vasodilatação e chegar mais células de defesa. Nós inicialmente podemos ter um bloqueio de vasos linfáticos, isso vai gerar o edema, isso vai gerar aquele aumento, né? E também isso vai produzir mais exudato do que o normal. Após a fase, se nós conseguirmos passar essa fase inflamatória, nós entramos então na fase proliferativa. O que vocês observam aqui, né, é que nessa fase proliferativa nós encontramos os fibroblastos e temos na lateral, na borda da lesão, ela vai ter uma grande quantidade de queratinose. Então esses fibroblastos, eles
vão ser os que vão começar a fazer a contração da ferida. Aqui na lateral vocês têm uma figura que mostra fibroblastos, protomiofibробlastos e miofibroblastos. Então, ocorre uma diferenciação desses fibroblastos em miofibroblastos com componentes musculares que vão fazer a contração da borda da ferida e vão fazer o fechamento dessa ferida. Então, isso, quando a gente fala em pesquisa clínica, que a gente fala em pesquisa experimental, um dos dados que é avaliado na imunistoquímica para saber se uma lesão, se um produto ou uma lesão está sendo fechada, é a presença desses fibroblastos na lesão e células de colágeno. Só fazendo então um resuminho. A proliferação de fibroblastos estimulados por macrófagos, queratinócitos e fatores de crescimento são liberados, aumentando a taxa e a síntese de colágeno por esses fibroblastos. O tecido de granulação e neovascularização também estará presente. O que é a neovascularização? Aqueles vasos que já ficaram vão ter brotos novos a partir do brotamento desses vasos, e nós vamos ter o ganho e a resistência à tração através dessa força têncil produzida por esses miofibroblastos. Na fase final de remodelação, então, nós temos o preenchimento disso aqui, né? Com o alinhamento dessas fibras. O preenchimento aqui a gente mostra, a princípio, vasos novos se formando, né? Para que ocorra o preenchimento e a contração total disso. Então, nós teríamos aqui uma cicatriz. Essa cicatriz, ela fica muito fragilizada e ela deve ser protegida ainda pelo menos em torno de 15 dias mesmo após o fechamento. A fase de remodelação, ela pode durar de semanas a anos, né? É caracterizada pelo aumento da força têncil, e o que a gente vai encontrar basicamente nesse leito, se a gente for fazer uma análise clínica, é colágeno tipo 1 e colágeno tipo 3. Concluindo essa abordagem, nós vamos entrar então, quais são as maiores causas das lesões crônicas? Lá na nossa prática diária, o que nós encontramos no ambulatório? Úlceras venosas, de origem de insuficiência venosa, e úlceras arteriais decorrentes de quê? De aterosclerose e diabetes. Essas são as duas maiores patologias que nós encontramos. O que é insuficiência venosa, né? A gente que trabalha nessa área tem e precisa ter esse conhecimento, mas não só nós que trabalhamos nessa área. O profissional que está lá na atenção básica, ele também precisa entender para ele poder fazer o encaminhamento correto, ou para ele poder, com o clínico, né, com o médico do PSF que atua com ele, poder fazer o manejo clínico na própria unidade básica de saúde. Então, o conceito básico da insuficiência venosa é o comprometimento da fisiologia do retorno venoso. Aqui eu estou trazendo para vocês uma perna, né? Então nós temos aqui a circulação profunda e a circulação superficial. Entre essas duas circulações nós temos uma comunicação entre elas. Essa comunicação, ela é mediada através de válvulas, tá? Então essas válvulas vão fazer com que o sangue que venha, ele retorne. Se houver incompetência das válvulas, nós temos o que nós chamamos de insuficiência venosa crônica, tá? E o que tem que se fazer para melhorar a performance desse paciente, se ele não puder fazer uma cirurgia, né? O que nós podemos fazer? O que é utilizado hoje na prática clínica para auxiliar? Nós utilizamos as meias compressivas e utilizamos as faixas elásticas compressivas, porque muitos pacientes não conseguem se adaptar ao uso da meia e precisam ter essa resposta em relação à parte mecânica da circulação. A gente utiliza então as faixas elásticas compressivas, né? É claro que eu trabalho no ambulatório, que eu trabalho com médico, então eu estou falando de vocês o que na prática clínica o angiologista que trabalha comigo e o vascular que trabalha comigo acaba prescrevendo. Eu trabalho mais a parte de curativos em si, né? Então essa perda da compatibilidade das válvulas vai gerar esse retorno venoso.
A longo prazo, se houver totalmente perda da competência dessas válvulas, o que nós vamos ver a olhos nus? Varizes. Muitas varizes dilatadas. Tá? E aí, o que a gente pode dizer que é a causa mais comum e mais frequente da insuficiência venosa crônica? A trombose venosa profunda, desencadeada por pequenos traumas nos próprios vasos, né? Que vai gerar, esse trauma vai gerar ali um acúmulo de plaquetas, e o organismo vai interpretar aquilo como algo que não é, vai fazer a formação de um trombo. Dependendo do trombo, ele pode fazer uma oclusão, levando ao que a gente chama de trombose venosa profunda. Aí, nesse caso, se ocorrer a trombose venosa profunda, esse paciente deve ser encaminhado ao pronto-socorro para ser internado, porque o tratamento é medicamentoso e é também com a compressão. E as varizes essenciais, que eu já falei para vocês, que é essa dilatação por incompetência e pela perda dessas válvulas, do funcionamento das válvulas e o retorno venoso alterado. Aqui só mostrando para vocês, então, o que eu já tinha falado, que são essas dilatações, né? Aqui esse paciente foi tratado lá no nosso ambulatório e ele tinha essas varizes enormes, e ele foi tratado, foi feita a cirurgia, essa perna ficou totalmente diferente do que ela está aqui, mas eu nunca tinha visto um caso tão grande assim, tanta dilatação. Se um paciente bate, ele corre o risco de ter uma hemorragia e morrer sangrando se ele não for levado a um hospital com bastante rapidez, ou se alguém não fizer uma boa compressão local ali. Então, quando nós temos esse tipo de varizes, principalmente quem trabalha na roça, né, orientar a pessoa a apertar bem. E isso aqui é bem comum da gente ter nos nossos pacientes. Então, o que nós temos? A falha desse coração periférico, a falha dessas válvulas pérfuro-comunicantes. Consequências da estase venosa que nós vemos lá nos nossos pacientes: alteração de pele, tecido do terço médio inferior da perna, edema pela hipertensão venosa. Então a gente está mostrando aqui uma perninha, né, que mostra bem claro o edema. Então essa paciente aqui, ela teve uma trombose, né, ficou esse edema, esse linfedema secundário, ele não vai voltar. Então o que a gente vê aqui no edema é o extravasamento das proteínas do espaço intersticial para fora do espaço intersticial, e nós vamos ter alterações de pele, podendo ter aqui nesse terço inferior uma cor mais parda, acinzentada, como a gente mostra aqui, ó. Então essa hiperpigmentação, né, é bem comum, porque quando nós temos falha no retorno venoso, a primeira parte que vai começar a sofrer vai ser a pele. Então a pele fica descamativa. Aí depois ela começa a sofrer uma alteração na cor pela grande quantidade de hemosiderina que fica aqui em relação ao retorno venoso inadequado. Nós vamos ter obstrução dos linfáticos, gerando esse edema, né? E, na pior das hipóteses, nós vamos ter o que nós chamamos de lipodermatoesclerose, que é uma pele em forma de casca de laranja. Nós não mostramos aqui, mas num caso que nós vamos mostrar adiante, nós vamos mostrar bem claro a lipodermatoesclerose. E essa úlcera, né, vai ser geradora de infecção. Porque se eu não tenho o retorno venoso adequado, qual a importância do retorno venoso adequado? Que vai elementos do sangue e voltem elementos do sangue, para que ocorra a formação de novos tecidos. Se não tem circulação adequada, como é que eu vou ter alimento para tecidos estar crescendo novamente? Então, é muito importante o tratamento da patologia de base para que a gente tenha o sucesso. Uma outra causa que é bem comum, que vai gerar lesões, é a insuficiência arterial crônica. Ela está sendo a insuficiência arterial crônica por obstrução por aterosclerose em 95% dos casos. Essa patologia ocorre devido à formação de placas de gordura na parede dos vasos,
E muitas vezes nós vamos ter oclusão de pequenas arteríolas, gerando o quê? Gerando a necrose desse artélio. Não há o que fazer nesses casos de necrose de artélio. Infelizmente, esses casos, quando já chega para nós, assim, nós temos que encaminhar o pronto-socorro e esse paciente vai, dependendo do grau de oclusão arterial, ou fazer uma amputação transmetatársica ou vai ter que subir. Só para vocês saberem, a maior causa, tabagismo e diabetes. Manifestações clínicas é aquele paciente que ele caminha e não consegue caminhar mais do que 200 metros, tem muita dor na perna, ele não consegue botar a perna mais para baixo, ele tem que para cima, ele tem que estar sempre com a perna para baixo, ele dorme sentado. Então isso são os casos graves e tem que serem manejados o mais breve possível com o atendimento medicamentoso. Para finalizar esse módulo de hoje, então nós já falamos quais são as causas e agora nós vamos falar um pouquinho da avaliação clínica de tecidos. Nós temos que entender o que são tecidos viáveis e inviáveis. Então, mostrando para vocês aí, esse é um paciente, isso é uma úlcera em processo já total de reparação, né? Ela já está totalmente reptilizada, isso aqui é tecido de granulação puro, são muitos vasos, né? E muito fibroblasto que já está mostrando aqui. Então, o tecido de granulação nós conceituamos como tecido viável. Mas nós podemos ter os tecidos inviáveis. Esse aqui é um caso de uma úlcera sacral, né, que chegou para nós, e nós temos dois tipos de tecidos inviáveis. Eu trouxe um exemplo de uma necrose úmida. Esse tecido amarelado que nós temos aqui é modernamente caracterizado como necrose, só que nós temos necrose úmida, chamada de esfacelo, e necrose seca, aquela necrose preta, chamada de escara. Então, as úlceras de pressão antigamente eram chamadas de escara, modernamente não. Escara é a necrose seca, preta. Esse tecido aqui, só para vocês terem uma ideia, esse aqui é o tecido em esfacelo. Então, só para vocês visualizarem aqui que em 30 dias de tratamento com curativo biotecnológico e mesmo com uma necrose a gente consegue reverter o caso e fechar. Tá? Aqui sim, mostrando para vocês o tecido em esfacelo, isso aqui é necrose úmida, tem que ser manejado, isso aqui vai ter que usar fazer um desbridamento autolítico com gel, tá? Aqui também ainda temos um trocânter com necrose úmida, tecidos inviáveis, tem que serem retirados. Por quê? Vão ser alimento para a bactéria. Então, infelizmente, toda necrose vai ter que ser eliminada. É claro, vamos ter que ter noção de que não podemos sair limpando tudo, principalmente as pessoas que têm insuficiência arterial, principalmente os pés diabéticos, as pessoas com diabetes. Essas nós vamos ter que ter um critério maior para utilizar desbridamentos menos agressivos, que nós vamos ver no próximo módulo. Aqui mostrando para vocês então a escara, né, seca, né? Isso aqui é uma queimadura que também provocou uma escara seca, isso aqui é um calcânio. Essa é o tipo de tecido inviável. Esse aqui nós vamos... o enfermeiro geralmente consegue fazer a escarificação com o bisturi, aplicar o gel e a gente tem uma resposta bem rápida, principalmente quando a gente não pode submeter o paciente a cirurgia agressiva. Tá? Aqui mostrando para vocês uma lesão que também já está em fase de epitelização, nós já temos, mas vejam o que eu quero mostrar para vocês. Essa parte enrugada, essa pele enrugada, que parece uma casca de laranja, isso é o característico da lipodermatosclerose. Esse é um paciente que está há mais de 10 anos com uma lesão e que agora ela consegue estar em processo de fechamento. Nós vamos ter que cuidar, observar, que esses curativos eles também têm um tempo de saturação. Imaginem vocês terem uma folha de papel e quererem absorver uma poça. É inviável. Então, o que a gente tem que ter noção é que cada curativo tem um potencial de absorção. Passou disso, ele vai gerar isso aqui, ó, que nós estamos vendo. Maceração de bordas. Então, nós vamos ter que cuidar, principalmente quando a gente vai
na escolha do curativo, a gente tem que cuidar o que é competente com a drenagem que está sendo liberada pela lesão. Então, esse é um tipo de tecido que já está vindo. Aqui eu trouxe esse caso, que eu até fui chamar para atender no hospital, no ambulatório do hospital. Esse é como a gente não utilizar uma tecnologia em função da saturação. Notem aqui que a gente tem necrose, esfacelo. Então, o curativo ele não conseguiu dar conta de absorver todo o exudato que estava drenando. E isso acabou gerando o que a gente está vendo aqui como toda essa maceração de borda. Então, nós temos que observar que para absorvermos uma grande quantidade de exudato, nós temos que direcionar esse curativo para ter esse poder de absorção. Então, esse exemplo aqui, com certeza o hidrocoloide é um curativo que ele foi feito para absorver pequenas quantidades de exudato. O hidrocoloide não consegue absorver muita coisa. Então, esse aqui é para vocês saberem que o hidrocoloide ele não consegue dar conta de muita coisa mesmo, tá? E isso me chocou bastante, né? Porque era um paciente, um senhorzinho, até ele veio a falecer posteriormente. Aqui o que eu trouxe para vocês? Essa aqui é uma perninha de insuficiência arterial. Notem que é uma perninha branca, pálida. Vocês não vão ter um tecido de granulação abundante, mas o que tem aqui? Pequenos pontos brancos. E a gente adora achar que aquele ponto branco lá não é nada. Não, aquele ponto branco são ilhas de epitelização, que mesmo eu tendo um paciente que não tem aquele tecido de granulação abundante, ele já está epitelizando. Então a gente tem que cuidar muito na hora de... Entrou no processo já na fase de remodelação e reparação, nós temos que cuidar o que a gente vai tirar, porque senão a gente está perdendo todo o nosso trabalho que a gente está fazendo. Aqui a gente tem um pouquinho de fibrina, né, que é um tecido viável. A fibrina não é um tecido inviável, tá? Então, isso aqui aos poucos vai sendo melhorado. Então, vejam como a perna da pessoa que tem insuficiência arterial, ela não é uma perna que vai te dar um tecido de granulação que encha os olhos. Não vai ser esse tecido de granulação que a gente mostra a seguir. Isso aqui é um acidente de moto, né? E apareceu lá. Nunca tu vai ter numa insuficiência arterial esse tipo de tecido de granulação, tá? Mas esse aqui também é um tecido de granulação em franco processo. Nesse caso aqui, há necessidade de uma enxertia, porque se nós fizermos um tratamento desse, nós vamos levar 8, 9 meses com o risco da paciente ter várias infecções e acabar tendo que várias vezes voltar para o hospital. Tá? Então, o cirurgião plástico é necessário. Na nossa realidade ainda a gente não tem. Aqui é um caso, uma paciente com câncer de mama, mostrando, né, que foi esvaziada toda a cadeia linfática. Isso aqui lá dentro ficou um vácuo, né, mas que também com um manejo de um curativo com alginato de cálcio para o preenchimento da cavidade, nós tivemos uma resposta clínica muito rápida. Esse é um outro caso interessante que chegou. Vejam a variedade, né? Uma hérnia que não fechava há 7 meses, não tinha resposta clínica há 7 meses. Já estava no hospital, chegou no ambulatório, a gente olhou e disse assim, isso aqui está faltando um manejo adequado. Começamos a utilizar também a fibra de alginato de cálcio. Em questão de 15 dias, nós tivemos o fechamento de 1 centímetro para uma lesão que não fechava há mais de 7 meses. Né? Isso aqui foi encaminhado da unidade básica de saúde. O paciente fez a cirurgia, controlou, vai lá para a unidade básica de saúde. Por isso que eu digo que é a nossa referência e a contra-referência. A gente atua diretamente com as unidades básicas. Por isso que eu acho que quem está lá na ponta tem muito trabalho para fazer e dá para fazer esse trabalho conjunto. E é um trabalho que tem retorno mesmo. Aqui mostrando para vocês, né,
Da terapia que nós utilizamos lá, a terapia inelástica, a bota de una é uma terapia inelástica, ela atua melhorando a performance de 2 bombas. Então na circulação nós temos 2 bombas que vão fazer o retorno venoso. Uma que está na parte dos artérios, tá? E outra que estou finalizando. E a outra que está na parte da panturrilha em si. Então a bota de una, ela tem uma resposta clínica muito rápida. Então esse paciente com 4 botas, essa ferida enorme, ela teve uma resposta clínica rápida. Esse paciente cicatrizou, graças a Deus, deu tudo certo. Só para mostrar o efeito de 4 bandagens inelásticas de bota de una, a resposta clínica é muito acelerada. Eu queria agradecer, estamos abertos para perguntas. Aí meu e-mail de contato, que também está para vocês visualizarem. Se quiserem, tem casos, quiserem bater foto, enviar para a gente faz discussão de casos clínicos através das fotos. A gente vai pedir algumas informações da história clínica do paciente, mas isso aí é perfeitamente viável, ainda mais com a tecnologia que está à nossa disposição. Nós teremos o módulo 2 dia 11, né? E aí no dia 11 a gente vai trabalhar como efetivamente a gente avalia olhando para o leito e quais são as ações que a gente vai fazer clinicamente, tá? Estamos então abertos a perguntas. Bom, Sandra, tem muitas pessoas aqui comentando sobre o açúcar. O que você tem a dizer sobre respeito? Olha, o açúcar, ele foi ele foi muito utilizado na década de 90, né? Mas o que aconteceu? Hoje nós temos produtos de tão baixo custo e tecnologias tão efetivas e infelizmente nós não conseguimos em muitos hospitais ter o controle sanitário de baratas, formigas, e até o próprio paciente, né? Fica muito difícil usar o açúcar como uma forma. Não quer dizer que não se possa usar. Mas, primeiro, o curativo teria que ser trocado de 4 em 4 horas. Eu não vou mentir para vocês, eu já fechei abscessos em vários pacientes, em seguida que eu me formei em 1993, com açúcar, né? E no hospital. Só que hoje fica inviável esse tipo de prática. Primeiro porque nós trocávamos de 4 em 4 horas e era o enfermeiro que ficava responsável. Eu quero saber hoje qual é a equipe que consegue manejar isso de 4 em 4 horas, né? Então fica muito difícil. É uma forma de tratamento que existe, mas eu não indicaria, porque eu acho que a gente tem tanta coisa boa hoje que não é mais necessário usar açúcar e corremos risco de ter esse paciente chegar lá, abrir esse curativo, ter muita formiga e muitas vezes, se a família não trocar, né? Bom, o pessoal de Benedito Novo, a Suzeli, pergunta se há alguma sugestão de protocolo ou escala para avaliação de feridas que você recomenda. Eu trabalho, no módulo 2 a gente vai falar sobre o Woodbed Preparation, que é uma metodologia fazendo o preparo do leito da ferida, que é a metodologia que é utilizada pela maior parte das pessoas que atuam na área de feridas e que é o protocolo que eu utilizo no ambulatório, que ele avalia 4 aspectos: os tecidos, a infecção ou inflamação, a manutenção do manejo da umidade e a epitelização em si. Por isso que eu fiz essa revisão com você sobre o que são tecidos viáveis e o que são tecidos inviáveis. Tá? A Suzeli de Benedito também comenta que eles estão acompanhando uma senhora lá da área de tratamento deles com bota de una. Ela comenta que eles estão impressionados com o resultado e que ela teria a perna cortada e hoje já tem um tecido de epitelização. É muito bom, é muito importante salientar em relação ao tratamento da bota de una que essa ferida ela não pode estar com secreção purulenta. Nós temos que preparar o leito dessa ferida para que ela esteja na fase inicial de epitelização e aí aplicar a bota de una. A bota de una ela tem uma eficácia importante, mas ela tem o tempo certo de ser iniciada. E se nós pegarmos uma ferida infectada e aplicarmos uma bota de una, poderemos levar uma infecção grave ao paciente. Então, sempre muito cuidado. E aí nós podemos
incorrer num erro de dizer assim, não deu certo o nosso tratamento. Não é que o tratamento não deu certo. O momento certo ainda não estava pronto. Então, quem vai utilizar a bota de Una, parabéns pela equipe aí de Benedito, né? E vocês estão no caminho certo. E poderá, nesse interim, poderá ocorrer processo de querer infectar a lesão. Mas vocês façam um manejo clínico conjuntamente com o médico e mantenham o tratamento. Porque, com certeza, ela vai fechar essa lesão. O pessoal de Salto Veloso pergunta qual a melhor cobertura para usar com o alcurativo de alginato de cálcio. Eu sempre digo assim, o curativo de alginato de cálcio, ele é extremamente absorvente e na parte secundária a gente pode usar gases simples. Mas lembrem-se, vocês têm que entender, se eu tenho uma gota de água, com uma folha de papel eu consigo absorver essa gota de água. Mas se eu tenho uma poça de água, com uma folha eu não consigo absorver. Então o que eu vejo na prática clínica é que os enfermeiros utilizam uma folha numa ferida extremamente exudativa e não conseguem. Então eu vou ter que fazer várias camadas. Eu vou ter que utilizar 3 folhas para conseguir manter esse curativo, para trocar ele a cada 3 dias. A Luana do Telesaúde gostaria de saber qual o referencial bibliográfico utilizado para respaldar as condutas no ambulatório e também parabeniza a sua palestra. Na verdade, a gente tem um protocolo dentro da Prefeitura de Joinville, né, que foi feito em conjunto com os enfermeiros e com o pessoal. Eu posso até, de repente, estar disponibilizando via e-mail para vocês esse protocolo, que aí tem todos os produtos que são padronizados na nossa instituição. Isso aí é padronizado via protocolos institucionais, né, que o próprio enfermeiro que está lá dentro do núcleo de apoio técnico, que está lá em educação continuada, vai formular e vai repassar à sua equipe. Tá? Mas, se ela quiser, também posso passar essa parte aí Na verdade, vocês vão ter essa bibliografia agora no módulo 2, porque eu já vou até deixar as fontes bibliográficas para o pessoal pesquisar. Então, Sandra, os tipos de curativos também vão ser abordados no módulo 2? Vão ser abordados no módulo 2. O pessoal de Camboriú fala que no posto eles têm neomicina e outros produtos que não são tão eficientes. Pois é, então tá na hora da gente começar a rever alguns conceitos. Vamos falar com o nosso farmacêutico lá, ver quanto é que é o custo de uma neomicina hoje e vamos ver qual é o custo de um hidrogel. Dependendo da lesão, você vai utilizar o hidrogel e vai cicatrizar. Você vai utilizar a neomicina e vai continuar só utilizando neomicina e neomicina. Então, o que eu, se fosse um enfermeiro que tivesse acesso a essa rede aí de atenção primária, eu viria qual é o custo hoje, qual é o gasto hoje com neomicina, quanto está uma pomada de neomicina e quanto está um custo-benefício de um hidrogel, né? Às vezes a tecnologia está tão mais em conta, mas não é uma questão de ser tecnologia, é questão de ter efetividade no tratamento. A neomicina é uma pomada que está há 40 anos no mercado, mas ela tem indicações geralmente para lesões agudas, colocou, cicatrizou e passou. Você jamais vai conseguir obter um manejo adequado numa ferida crônica com neomicina. Vai ser muito difícil você obter a cura através do uso da neomicina. Então o pessoal está falando aqui dos vários fármacos que estão utilizando a neomicina, né? A colagenase. A colagenase, ela faz um desbridamento superficial. É por isso que a gente tem uma resposta inicial na colagenase e depois ela não faz mais efeito. E a colagenase hoje, a nível de mercado, ela é muito mais cara do que tu ter um hidrogel padronizado. Então, se você quer instituir uma melhora na qualidade do teu serviço, da tua equipe básica, né, da tua secretaria de saúde, não há necessidade de você iniciar com todos os curativos. Você pode iniciar com hidrogel, né, e com a gase antiaderente, e aí conforme vai melhorando, né, o processo, que a gente vai vendo os retornos através desses pacientes, a gente incluiria as outras tecnologias. Mas o que tem que ficar claro é que nenhuma tecnologia deve ser descartada, apenas nós temos que ver o que é custo-benefício. Nós temos que ter resposta. A gente já está com a neomicina aí há anos no mercado e tem pouca resposta clínica. Então nós temos que buscar nos atualizar
e ver o que realmente está tendo uma resposta clínica adequada. Tá? O pessoal de Benedito Novo pergunta como que vocês fazem, né? Perguntou aos colegas da sala, e acredito que a senhora também, como que vocês fazem que o paciente, quando o paciente sempre traz a pomada ou outro medicamento que usa na ferida ou fica na sala de curativo da UBS. O que fazer para desmistificar as crendices populares que eles usam de tudo e usam também o que o vizinho fala que é bom, né? Aí nós entramos num processo que é uma construção. Para que isso aconteça, para que a gente consiga reverter essa situação, não existe uma fórmula. O que existe? Existe comunicação. Eu atendo diariamente, terça e sexta, pacientes compulsoriamente. Então eu digo, o senhor chegou até aqui, o senhor está comigo, nós estamos fazendo um tratamento para o senhor. Eu não posso, se o senhor não me ajudar, se o senhor continuar usando o que o vizinho me disser, o Pedro, Paulo, João, eu não posso lhe ajudar. Eu só posso lhe ajudar se o senhor seguir o que eu estou lhe dizendo. Porque se o senhor não seguir o que eu estou lhe dizendo, eu não posso lhe ajudar. Então eu acho que esse poder de conversação do enfermeiro e esse poder de convencimento é isso que muda e que gera. E aí eu sempre digo assim, esse é um tema polêmico. Agora eu vou abrir um tema polêmico. Dá para lavar com água e sabão a lesão? Isso aí, eu sei que vai dar pano para manga. Dá para lavar com água e sabão a lesão? Nesses casos, eu não indico água e sabão. Primeiro porque eu sempre digo assim, quando nós estamos lá na nossa casa, Joinville tem 150 anos. Quando chega na torneira do paciente, já passou por um cano de pelo menos 30. A água está clara. Mas a água em si, ela já não está mais pronta para estar lavando uma lesão aberta. Porque vai ter oxidação, vai ter um monte de elemento que a gente não está visualizando ali. Então aquele paciente está com a ferida limpa e de uma hora para outra ele infecta de novo. Por quê? Porque ele resolveu lavar com água do chuveiro. Então, eu não indico lavar com água. Indico lavar com, sim, água filtrada. Se tiver água filtrada, pode lavar. Mas essa água da torneira e a água do chuveiro, eu contraindico. Aí eles me perguntam, pode usar água e sabão? Aí eu digo para eles assim, qual é o principal constituinte do sabão hoje? Soda. Soda corrói? Soda corrói. Então, em partes, ela vai limpar, mas vai destruir aquilo que também está se reconstruindo. Então, eu mudo pelo convencimento, eu digo, por isso que o senhor não vai poder usar aquela água que o senhor está usando. Por isso que não dá para o senhor usar o sabonete que o senhor está usando, ou o sabão de coco do não sei o que, né? Então, a gente tenta mostrar, e eu acho que realmente, eu sei que é difícil, mas infelizmente essas lesões de 10, 15 anos não dá para nós continuarmos usando água e sabão. Se a gente quer ter uma resposta clínica efetiva, não vai ser assim. Infelizmente vai ter que usar o soro, vai ter que gastar um pouquinho ou vai ter que usar uma água filtrada adequada. Bom, a equipe de Matos Costa, ela fala que um pé de diabético de difícil cicatrização, o que seria indicado? Primeira coisa, manejo básico da patologia de base. Ele está controlado? O diabetes dele está efetivamente controlado? Ele está? Aí, se o diabetes está efetivamente controlado, aí nós vamos para as outras partes. Esse pé diabético, nós temos que fazer uma avaliação de qual nível que o pé diabético está, né? Qual o nível de comprometimento que ele está. A partir disso, a gente vai prescrever um calçado adequado. Aí vocês vão me dizer assim, vamos fazer um calçado de R$500 para o paciente? Não, pessoal. Na nossa realidade, hoje eu tenho utilizado dentro disso o calçado redutor de pressão, esse estilo croque, né? Mas o croque que é de boa qualidade, não o paraguaio, desculpa estar falando propaganda aqui. Para esse pezinho que tem que ser protegido, ele tem que ter um arcabouço de proteção para não bater
E ele tem que ter uma superfície que onde ocorreu o desabamento ósseo ali, não tenha zona de pressão, para não desenvolver o mal perfurante plantar. Então nós temos que fazer essa prevenção. Agora, se existe uma lesão instituída, aí nós temos que usar de tecnologia com um curativo redutor de pressão, e aí vai. Mas eu acho que a base é o seguinte: orientação com esse pé, que ele não vai poder usar bolsa de água quente, que ele vai ter que fazer uma boa hidratação do pé, que ele vai ter que usar um calçado adequado. O chinelo havaiano é o chinelo assassino para o pé diabético. E a gente, infelizmente, tem na população o uso crônico, né? Aí tu pega um pé diabético e aí tu usa um chinelo desse para bater em 2 toques. E a gente sabe que é difícil. Então, o que eu oriento? Se é aquela pessoa que tem uma condição de comprar um tênisinho de nylon furadinho, esses da Olímpicos é um material mais suave, dá para fazer com que esse que está lá na roça trabalhando, pelo menos coloque um tênisinho para não bater esse pé, né? Não furar com, que a gente pega bastante assim, furar com arame farpado, com prego. O que mais leva a amputação é pé diabético que pega prego e arame farpado. Então, assim, são coisas que a gente tem que ir orientando mesmo. É orientação, não tem outra fórmula, né? É gastar o verbo, é ter paciência de aguentar 9 meses um paciente que volta para ti semanalmente. Isso é um processo que você tem que gostar. Você tem que gostar realmente de atender idoso e de conversar com esses pacientes. Bom, agora a gente vai fechar com a pergunta de Lindóia do Sul. A gente pede, se as pessoas tiverem mais perguntas, para mandar para a nossa segunda opinião formativa, que nós temos teleconsultoras, estão trabalhando para isso, né? Para responder as respostas de vocês, tirar as dúvidas. Então, a última pergunta é: qual a temperatura adequada para usar o soro fisiológico nas feridas? O ideal seria usar a temperatura entre 35 e 36 graus. Como é que na nossa prática clínica a gente consegue isso? Se a gente tiver uma caixa de 20 por 20 estruturada com fórmica, né, que aí ela pode ser feita a higiene com água e sabão e passado álcool, uma lâmpada de 40 watts. Então isso vai te dar uma temperatura de 35, 34 graus, sempre lembrando que pode haver um aquecimento maior, então é necessário testar antes de aplicar na lesão do paciente para ver se não está muito quente, tá? Então essas caixas, essas incubadorinhas que a gente trabalha em cada sala de curativo lá, uma coisa bem simples, bem em conta, não tem muito mistério mesmo. Bom, a gente agradece a presença de todos, fica bem satisfeito com a resposta de vocês, parece que o tema foi bem legal, a maneira como foi trabalhado também a palestrante, e eu gostaria de abrir esse espaço agora para você também falar. Eu queria agradecer a oportunidade e lembrar a vocês que, lembrem-se, não gastem biópsias por sinaizinhos, gastem biópsias quando realmente tiver uma ferida acima de 10 anos que está lá aberta, e para evitar que alguém perca uma perna desnecessariamente ou que tenha que fazer um tratamento para o câncer, porque inflamação crônica, o grande problema dessas doenças, dessas feridas é que a inflamação crônica vai se transformar em câncer. Gastrite cônica, câncer de estômago, né? Diverticulite, câncer de intestino, e úlcera crônica, câncer de pele, amputação. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos que nos escutaram e acabaram visualizando hoje, e dizer realmente que a gente está aberto e que a gente pode construir em Santa Catarina uma grande rede, né, e transformar, porque eu acho que nós temos tudo para ser um estado para reduzir essas lesões e reduzir principalmente o número de amputações em diabéticos. Eu só queria deixar o endereço do nosso ambulatório em Joinville. O nosso ambulatório se chama Policlínica Boa Vista, ele fica localizado na Helmut Falgt, número 321. E quem quiser fazer uma visita, vir lá do interior, quiser conhecer o nosso programa, né?
A unidade está à disposição para visitas técnicas e principalmente para troca com os enfermeiros, médicos. Eu acho que vocês podem ceder isso também aos médicos, porque nós agora começamos o matriciamento conjunto, é a endocrinologista e o enfermeiro, então nós temos que formar parcerias, tá? Muito obrigada.